Santo és o teu nome, Senhor. Saudamos a todos, graça e paz. Eu convido os irmãos a abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Nós iremos ler a partir do verso 1. Amém? Amém, irmãos? Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida a seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdote para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam a glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Podemos sentar, irmãos? Irmãos, o livro de Apocalipse é um livro que traz muitas revelações, traz muitas simbologias, traz um ensino muito profundo. E o que nós vamos falar hoje é apenas essa parte do capítulo 1, que é muito pequenininho dentro de tanta coisa que o livro de Apocalipse tem para nos ensinar. O autor do livro de Apocalipse, e quem nós estamos narrando aqui, o nome dele é João. João foi um dos apóstolos de Jesus, viveu com Jesus. Ele é tido como o mais amado, aquele que é mais amado, aquele que está mais próximo de Jesus. E João, ele foi levado, a igreja de Cristo foi muito perseguida. A igreja de Cristo sofreu perseguições em todos os lugares. E nós podemos observar que, em muitos lugares, os apóstolos foram mortos de forma horrível, crucificado de cabeça para baixo, decapitado, cerrado ao meio. Cada um foi morrendo de um jeito devido à perseguição da igreja. João foi levado para a ilha de Patmos, e lá ele ficou. E lá na ilha de Patmos, Deus começa a se revelar a João aquilo que haveria de acontecer. Eu quando leio o livro de Apocalipse, a gente vai imaginando, né? E essa primeira parte, quando Deus se revela a João, eu acho de uma maravilha tão grande, porque um homem como eu, como você, Deus se revelou de uma forma tão extraordinária, Deus se revelou a João de uma forma tão maravilhosa, Deus levou João à eternidade e mostrou, é isso aqui. Deus levou João dizendo o seguinte, é isso que vai acontecer. Deus mostrou a João como iria acontecer a vinda de Cristo. Deus se revelou a João de uma forma tão maravilhosa. E o capítulo 1, verso 1 diz assim, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar. Então, Deus deu a João para mostrar o que breve há de acontecer.
Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida, seu servo João. Então, o primeiro verso, Apocalipse, começa o seguinte: Deus mostrou a João tudo o que iria acontecer, para que ele pudesse escrever isso, as cartas às 7 igrejas da Ásia. E o texto continua assim: o que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Cristo. Então, quando Deus se revela a João, Deus se revela a João com um propósito. Deus se revela a João com um objetivo. E o objetivo que Deus fala com João era para dar testemunho de tudo que viu. E ele diz: de tudo que viu o quê? A palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Então João vai falar da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. E ele diz: feliz aquele que ler as palavras dessa profecia, e feliz aquele que ouve e guarda o que está escrito, porque o tempo está próximo. Então, o que Deus está falando para João é o seguinte: aquele que ler essas palavras desta profecia, ele é feliz. Ele é feliz porque ele vai guardar o que está escrito. E ele vai entender: o tempo está próximo. E Deus vai falando com João aqui: João, as 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era, que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Então, irmãos, nós precisamos agora entender qual é o cenário. Deus se revela a João para que João escrevesse as 7 igrejas da Ásia. Eu comecei dizendo aqui que havia uma grande perseguição contra a igreja. Eu quero dizer para os irmãos que talvez nós não tenhamos condições de entender como era a perseguição. Roma perseguia, a igreja era perseguida. Se você lê um livro chamado Catatumbas de Roma, você vai ver muitos ali mortos por pregar a palavra de Deus. Então a igreja sofreu uma perseguição gigantesca de crianças, homens, mulheres. Não tinha ali, criança não pode morrer. Morriam todos que profeciam a palavra de Deus. A perseguição era grande. E João ia escrever para estas igrejas que estavam espalhadas na Ásia. Para as igrejas que estavam umas atentas, outras desatentas, ali cada carta escrita a uma das igrejas tem um ensino profundo. Mas João precisava escrever, João precisava identificar quem estava falando com aquela igreja. Toda carta tem um remetente e um destinatário. Quem era o remetente dessas cartas? Quem era o remetente? Então João começa a dizer assim: João, ele precisava, a igreja precisava entender quem estava escrevendo, era o noivo. Quem estava escrevendo aquela carta através de João era o noivo. Qual era o perfil desse noivo? Qual eram os títulos desse noivo? Quais são as características desse noivo? Quem está escrevendo, a igreja precisava conhecer e saber por que deveriam crer naquela profecia, naquela palavra. E aí, eu quero que os irmãos abrem comigo o capítulo 1, verso 5, que Deus revela a João 3 títulos gloriosos a Jesus. E o primeiro título revelado ali, qual é? Como que Jesus revela, como é que Jesus revela a João o que é? Jesus é a fiel testemunha. Então, o primeiro ensinamento que eles dão aqui, dizendo o seguinte: ele é fiel testemunha. Jesus foi fiel durante todo o seu ministério. E nenhuma vez do ministério de Jesus, Jesus deixou de testemunhar em favor do Pai. Jesus negou o Pai. Jesus é fiel testemunha. Jesus, como profeta, ele diz o seguinte: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Então fica claro aqui
que ele está representando Jesus como uma fiel testemunha daquele que não fugiu, daquele que honrou, daquele que foi fiel, porque a igreja que ia receber essas cartas precisava saber que o autor não era um autor que não tinha fidelidade ao Pai, não era um autor que vivia de aparência, não era um autor que vivia só no momento na igreja, não, Jesus foi fiel em todo o tempo ao propósito do Pai. Então, por isso que a identificação aqui é fiel testemunha. A igreja precisava entender que Cristo era fiel testemunha. E fiel testemunha, ela é fiel. A igreja precisava compreender isso, que não precisava ser uma testemunha que não quero ser testemunha, porque ser testemunha de Cristo naquela época, ser testemunha de Deus, era sentença de morte. Crucificado de cabeça para baixo, decapitado, jogado em azeite fervendo, eram essas loucuras e atrocidades que se faziam naquela época, porque eram fiel testemunha de Cristo. Jesus foi fiel testemunha do Pai. Ele morreu, foi crucificado, entregou a sua vida, mas ressuscitou no terceiro dia, louvado seja o nome do Senhor. Então a primeira característica que João escreve aqui é fiel testemunha. Qual é a segunda característica que João fala no texto? Fiel testemunha, depois, primogênito dentre... O que seria primogênito dentre os mortos? O que seria isso? É o primeiro que ressuscitou e vivo está. Você pode falar assim, pastor, mas espera aí, ele não foi o primeiro? Foi ou não foi? Foi. Ele foi o primeiro que ressuscitou dentre os mortos. Por isso ele é o primogênito dos mortos. A igreja precisava entender isso. Aquela igreja que era perseguida precisava entender que a morte não tinha o poder sobre eles. Que a morte não tinha o poder de terminar a história de Jesus. Que a morte não tinha o poder de acabar com o projeto do Pai. Ele foi o primeiro a ressuscitar. E Ele está vivo hoje, louvado seja o nome do Senhor. Nós cremos que Jesus Cristo vivo está. Essa igreja crê, nós cremos, Ele vivo está. Ele é o primogênito porque é o primeiro da fila. Ele é o primeiro que vai, ou seja, se Ele é o primeiro da fila, a igreja fiel vem logo seguida, ou seja, a igreja não está fadada a uma morte eterna, mas aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Salvador, está fadado sim a uma salvação eterna. Então Ele é o primogênito da morte. Jesus, Ele matou a morte. A morte não teve poder sobre Jesus. Ele venceu o pior dos inimigos. Quem aqui pode vencer a morte? Qual homem pode vencer a morte? E João estava escrevendo para uma igreja que todos os dias viam servos de Deus sendo mortos. Nós observamos na história que há situações que pessoas estavam sendo mortas e louvando o nome de Jesus. Há situações que nós vimos na história que famílias estavam sendo mortas diante dos olhos do Pai, mas ninguém negava o nome de Jesus, porque a igreja precisava ter certeza que Ele venceu a morte, e se Ele venceu a morte, a igreja também vencerá a morte. A morte não é o fim da história. A morte pode ser o fim para aquele que não tem Jesus Cristo no seu coração. A morte pode ser o fim da história para aqueles que não conhecem a Cristo. Mas aqueles que vivem na presença de Deus, são fiéis a Cristo, a morte não é o fim, mas é o início de uma vida, de uma eternidade com Deus. E em terceiro lugar, ele coloca, qual característica ele coloca Jesus? Jesus como? Soberano dos reis da terra. Pode parecer, por que João escreveu isso? Por que a revelação para escrever Jesus, ele é revelado como soberano dos reis da terra? Porque haviam reis naquela terra que matavam, havia um império que destruía, havia impérios que não permitiam falar em nome de Cristo. Mas quando João escreve às igrejas, ele diz, quem está escrevendo para você, Ele é o soberano dos reis da terra. Ou seja, Ele é maior de
todos. Eu quero dizer para você que às vezes igrejas ficam preocupadas com governos que passam neste mundo. Eu quero dizer que o nosso líder, o nosso governo não é deste mundo, é Jesus Cristo o nosso governo. Ele é maior do que todos os reis da terra, Ele é maior do que todos os presidentes da terra, Ele é maior do que todas as coisas. A nossa confiança deve estar em Jesus Cristo. Pastor, mas o governo está fazendo aquilo, mas fulano está fazendo... Meus irmãos, tudo o que está acontecendo está debaixo do controle de Deus. Nós precisamos confiar em Cristo, nós precisamos confiar no Senhor. A igreja precisa ver Jesus como presidente dos presidentes. A igreja precisa ver Jesus como poderoso. A igreja precisa ver Jesus acima de todas as coisas. Nós olhamos para Jesus e às vezes nós queremos limitar. Eu quero dizer, Jesus não é meu empregado. Jesus não é seu empregado, Jesus é Rei dos reis, Jesus é Senhor dos senhores. Nós precisamos servi-lo, nós precisamos obedecê-lo, nós precisamos compreender que Ele é Rei, Ele é Deus, Ele é Senhor. Quando João está escrevendo ali, ele passava essa mensagem para a igreja, ele dizia: todo joelho se dobrará, toda língua confessará, porque Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor do Senhor. Jesus estava acima de Roma. Aquela igreja precisava entender isso, que Jesus estava acima de Roma, que Jesus estava acima dos imperadores, Jesus estava acima dos impérios, das nações, daqueles que perseguiam. A pergunta que eu faço: como você vê Jesus hoje? Como nós olhamos para Jesus hoje? E a pergunta que fica aqui: como a igreja deve se posicionar diante do noivo? Como a igreja precisa se colocar diante do noivo? Porque ao mesmo tempo que João está escrevendo quem é um noivo, ele também está escrevendo como a igreja deve se comportar diante dele. Quando João ele vê a glória, ele se encanta do Cristo revelado. Porque João tinha visto Jesus Cristo homem. Ele tinha caminhado com Jesus Cristo homem. João viu as dores daquele homem, Jesus viu a ele ser crucificado. João viu a perseguição, João soube do sofrimento na cruz. Mas como é Jesus glorificado? João agora ele fala aqui o Jesus glorificado. Se você ler Apocalipse, você vai ver que ele vê um Jesus glorificado. Ele vê um Jesus maravilhoso. E ali João se derrama em adoração a Deus, se derrama em adoração ao noivo da igreja. E por quê? Lá no verso 4 e no verso 5 vai dizer: porque Ele nos ama. Você parou para pensar nisso? Eu quero que você pare para pensar aqui o que é o amor. Você pode olhar para sua esposa e falar: eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos. Mas você ama Jesus? João está dizendo aqui: porque Ele nos ama. Se nós lemos lá, ele está escrevendo à igreja. João escreve às 7 igrejas da província da Ásia: a vocês graça e paz da parte daquele que era, que há, devido 7 espíritos que estão diante do trono. Jesus, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, soberano dos reis da terra, Ele nos ama. Então, primeiro identifica quem é Jesus, identifica o noivo, é a testemunha fiel, é o primogênito dentre os mortos, é o soberano do reino das terras, Ele nos ama. Então, o primeiro motivo que a igreja tem e deve se posicionar diante do noivo é compreender o amor de Deus para conosco. Irmãos, quando nós falamos de amor, nós lemos lá: o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Agora, o amor de Deus está acima disso por você. O amor de Deus não olhou a tua condição social. O amor de Deus não olhou se você é bem visto na sociedade ou não. Irmãos, vamos ser sinceros aqui: se nós olhássemos um para os outros aqui, nós estaríamos olhando os defeitos do outro. É natural o homem olhar para o outro e falar assim:
É, ele é gente boa, mas, né? Não é assim que a gente faz? O homem, ele olha o defeito, mas Deus nos amou de uma forma maravilhosa. Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por mim e por você, para que o nosso pecado fosse retirado da nossa história. Esse é o amor. Então, o verbo está presente, o amor de Cristo é algo que permanece. Eu quero dizer que o amor de Cristo foi lá na cruz quando Ele derramou o seu sangue, mas o amor de Cristo por você hoje é o mesmo. Ele nos amou, ainda nos ama e nos amará até o fim. Agora eu pergunto, você o ama? Você ama Cristo? Em segundo lugar, João fala, porque Ele nos ama e nos libertou de nossos pecados. Eu quero que você entenda que há sobre o homem uma condenação. O homem, por natureza, ele está destituído da glória de Deus. Você nasce destituído da glória de Deus. Você nasce sem salvação. Porque a natureza é pecaminosa do homem. Mas Jesus libertou os nossos pecados. Ele nos dá a condição, isto fala de um ato de redenção concluída. Jesus pagou um preço por mim e por você. Jesus nos lavou. Há uma versão bíblica que diz assim, em vez de Ele nos libertou de nossos pecados, diz, Ele nos lavou de nossos pecados. Ele quebrou as amarras dos pecados, Ele nos limpa. O que é maravilhoso. Você imagine eu quero que você imagine a seguinte situação. O mundo hoje é um chiqueiro. Pare para pensar no chiqueiro. Alguém consegue passar pelo chiqueiro e sair da mesma forma que limpo? Não. Por natureza vamos sair sujos, mas o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado. Ele nos dá condição. Estávamos sujos, perdidos, mas depois de tudo isso, o amor dele nos alcançou. E em terceiro lugar, João ainda fala, Ele nos ama, Ele nos libertou do pecado e Ele nos constituiu reino e sacerdote. Eu quero dizer que quando Jesus fala que nós somos sacerdotes, há um ensino que fala sobre o sacerdócio do crente, eu quero dizer que o sacerdócio te coloca diante de Deus. Você e Deus, às vezes a gente escuta assim, pastor, fulano não está bem na igreja porque não está tendo assistência, fulano não está bem na igreja porque está desanimado. Eu quero dizer que o sacerdócio é você e Deus. Porque se você não orar, se você não buscar, se você não ler a palavra, se você não busca intimidade com Deus, não adianta você estar em nenhum lugar, porque você nunca vai estar bem com Deus. Porque não é o nome de uma instituição que te dá comunhão com Deus. Não é o nome de uma igreja que vai te dar comunhão com Deus. Não é o ministério que está aqui que vai te dar comunhão com Deus. O que te dá comunhão com Deus é a tua busca incessantemente com Deus. É a sua busca de manhã, de tarde, na hora do almoço. É você reconhecer que eu preciso de Deus. Porque você tem o sacerdócio. Quando Cristo morreu na cruz, Ele disse, ninguém está entre Jesus e você. Não existe pastor entre você e Jesus. Não existe santo entre você e Jesus. É você e Jesus. Tem gente que fala assim, eu quero oração, mas só o pastor pode orar por mim. Você está errado. Porque o pastor não é melhor do que um diácono, o pastor não é melhor do que uma vida da igreja. Você pode orar e Deus vai te ouvir. Pastor, mas eu oro e Deus não me ouve. Sabe por quê? Porque primeiro você tem que reconhecer os seus pecados. E se arrepender dos seus pecados. É necessário isso. E não pense você que se você não se arrependeu, se você não confessou, que o pastor orando vai ter perdão de pecado. Não há perdão de pecados. Por isso que ele fala, Ele nos constituiu reino e sacerdote. A igreja, ela foi liberta. A igreja não foi amada e libertada para nada, irmãos. Jesus Cristo não morreu na cruz apenas por morrer, não. Jesus Cristo morreu na cruz para que a igreja tivesse uma redenção e criar um povo sacerdotal diante de Deus. Um povo que não precisa de intermediários para falar com Deus. Um povo que quando você dobrar o seu joelho, eu quero dizer que Deus está pronto para falar com você.
Agora nós precisamos olhar para dentro de nós. Quando João escreve aquela igreja, ele está dizendo assim: olha, igreja, você pode falar com Deus. Porque o que nós vemos hoje é muitas pessoas se colocando entre você e Deus, achando que você tem que passar por alguém para chegar a Deus. Não existe ninguém mais santo, só há um, Jesus Cristo, aquele que pagou um preço por nós. Ele nos ama, Ele nos levanta da lama, Ele nos coloca numa posição sacerdotal. E é isso que João está escrevendo naquelas igrejas da Ásia. Aquelas igrejas precisam saber quem era o autor, de quem era o remetente, de quem João estava falando. Era importante entender isso. O texto diz: e todo olho verá. Irmãos, você pode crer ou você pode não crer. Mas eu tenho uma certeza: todo olho verá, Jesus Cristo vai voltar. E aí você não pode chegar naquele dia e falar assim: Senhor, naquela época eu não cria, mas agora que tu voltou eu creio. Não dá tempo mais. Todo olho verá. O mundo inteiro verá o sinal de Cristo. Será um momento histórico. Todo olho verá. Se você lê em Apocalipse, fala todo olho. Só os que estão vivos? Hein? Todo olho. Vai ser um momento que todos verão. Cristo vai voltar. Como Jesus virá? João está ensinando a igreja: a sua vinda será pública, visível, poderosa, vitoriosa, irresistível. Está no verso 7. Quando Cristo voltar, todo olho verá. A expressão todo olho verá indica a inclusividade de todas as pessoas, de todos os tempos. Sua eternidade e potência são dadas para mostrar que Jesus Cristo é poderoso para executar o seu plano na história humana. Há um plano. Qual é a visão do noivo da igreja hoje? Como a igreja vê o noivo? A igreja vê o noivo como Salvador? A igreja vê o noivo como aquele que pagou um preço dos pecados? Ou a igreja vê o noivo como um empregado? Como aquele que tem que fazer o que eu quero? Jesus Cristo não é isso. Jesus Cristo não faz o que eu quero. Jesus Cristo não faz a minha vontade. Jesus Cristo faz aquilo que está determinado, aquilo que é o propósito do Pai. A segunda pergunta é: temos honrado a Jesus? O alerta é: Ele vem. Ele vem. Você tem honrado a Jesus? A igreja está preparada para se encontrar com Ele? A igreja está preparada ou a igreja está como as virgens imprudentes? Eis o noivo, não tem o azeite. Como que a igreja está? A pergunta é: nossas lâmpadas estão cheias de azeite? E para encerrar, pode vir o departamento para louvar. E para encerrar, João, ele chega no verso 8, ele diz assim: eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus fecha essa mensagem, esse recado à igreja, ele fecha de um jeito muito maravilhoso. Ele está dizendo assim: quem está escrevendo é o que é o início e o fim, é aquele que conhece toda a história. Jesus não ficou fora da história por um momento. Jesus não está perdido na história. Jesus não está perdido na tua vida. Jesus não sabe, não, Jesus conhece todas as coisas. Ele diz: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o que é, o que era e o que há de vir. Ele está dizendo: eu sou aquele que era, eu sou aquele que é, eu sou aquele que há de vir. Ele tem um controle de tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele vai voltar. Não tem como se esconder dele. Ele te conhece antes que tu se formasse no ventre de tua mãe. Ele conhece a tua vida. Ele conhece os teus problemas. Ele sabe da tua dor. Ele sabe da tua necessidade. Mas ele está dizendo a você o seguinte: se você não se arrepender,
se você não crer, se você não chegar e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu me coloco, Senhor, como pecador diante de Ti, como sou pecador, necessitado, falho, perdido. Se você deseja desfrutar da glória de Deus, é necessário reconhecer sua fragilidade, sua vida pecaminosa. Deus não é seu empregado. Jesus não está disposto a fazer o que você determina. Nós não temos autoridade para determinar a Deus o que fazer. Mas nós servimos um Deus que tem toda a autoridade para fazer o que Ele é, para fazer o que for melhor para nós. Jesus dá um recado, e essa aqui, o verso 8 para mim, é a assinatura da carta. É a prova, eu estou assinando. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu estava lá na criação, quando diz haja luz, Jesus estava lá. E quando tudo terminar, Jesus vai estar lá. Ele começou e vai terminar o que é, o que era e o que há de vir. E aí Ele assina: o Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor. A igreja de pé. Santo és Tu, Senhor. Aleluia. Não há outro como Tu. Santo és o Teu nome, Senhor. Soberano e fiel, não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Aleluia. Santo és Tu, Senhor. Coloca a sua vida diante de Deus. Não há outro como Ele. Ele é soberano, Ele é fiel, Ele é testemunha fiel. Santo és Tu, Senhor. Não há outro como Tu. Aleluia. Soberano e fiel, não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Santo és o Teu nome, Senhor. Toda a igreja adorando, louvando o nome do Senhor. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o início, Ele é o fim. Aleluia. Santo és Tu, Senhor. Aleluia. Santo és o Teu nome, ó Deus. Alfa e Ômega, início e fim. Tu
Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Santo és o teu nome, Senhor. Aleluia. Santo, santo és tu, Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a ti, Senhor. O projeto de Deus está escrito. Jesus morreu na cruz com um propósito. João, quando escreve aquelas igrejas, João não escreveu o que estava no seu coração. João não escreveu o que ele pensava. João não escreveu para agradar talvez um amigo, mas João escreveu com a determinação de Deus Pai. E Deus assinou aquela carta. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, que nesta manhã